no próximo slide, nós temos a regra 12. Repita as afirmações ao menos 5 vezes, devagar e sem sussurrar, para que o subconsciente tenha tempo de memorizar e guardar aquilo que está sendo dito. 13. Somente uma nova frase e área podem ser introduzidas por vez. No entanto, você pode introduzir mais de uma frase por área, por um período de 21 dias antes de incluir outra. Então, é uma área por vez. Ou eu vou falar de saúde, de cura, ou eu vou falar de ansiedade, ou eu vou falar de adaptação escolar. Então, você escolhe a área mais crítica para começar. Então, dessas que o seu filho está vivendo, qual é a área mais crítica? Depois de resolvida a bronquite, aí sim você vai colocar uma nova área. E você resolveu a bronquite, você tirou as frases da bronquite, aí você vai começar então uma nova área, por exemplo, para a ansiedade. Resolvido a ansiedade, aí eu vou introduzir uma nova área, por exemplo, para adaptação escolar, ok? Então é uma área por vez. Mas para cada área, eu posso introduzir mais de uma frase, né? Então escolha lá 2 ou 3 frases, no máximo, e aí você vai falar essa frase para aquela determinada área. Então, por exemplo, é uma área, e para essa uma área, por exemplo, a área da saúde, eu vou escolher 2 ou 3 frases, ok? É isso que está querendo dizer aqui nesse tópico 13. E aí você vai repetir por pelo menos uns 21 dias. Às vezes pode acontecer, e acontece, de no primeiro dia a mãe já viu o efeito. Ela fez o método, ela utilizou o método e no dia seguinte ela já viu o resultado. E aí ela decide parar. Pode acontecer daquela situação voltar, porque o subconsciente não deu tempo do subconsciente do seu filho absorver as informações, né, e gravar e memorizar. O ideal é que você repita essas frases, né, para essa determinada área por pelo menos 21 dias, para termos certeza de que o subconsciente se reprogramou, né, para que a gente tenha certeza de que houve uma reprogramação mental. 14. Se você desenvolver sua própria frase, esteja ciente de que ela deve cumprir com os objetivos de comunicação. São eles. Então, frases afirmativas, nós vimos lá que nós não podemos usar frases negativas, certo? Então, eu vou deixar para vocês, como eu já disse, os scripts de várias áreas. Então, vocês vão ver lá nos documentos que vai ter um script só sobre ansiedade. E aí, várias frases sobre ansiedade. Mas eu não gostei de nenhuma das frases que você deixou disponível ou nenhuma delas se aplica ao meu filho. E aí eu quero criar a minha própria frase, mas aí você tem que seguir então aqui esses tópicos, né, que está aqui na regra 14. Então a primeira delas é: a frase tem que ser afirmativa. Segunda delas, uma frase clara, tem que ter clareza na frase, não enrole. Quanto mais clara, mais resultado. Objetividade também, então o que você quer alcançar, o que você quer que o seu filho alcance, né? Então clareza e objetividade. O quarto tópico, não persuasiva. Obviamente todas as sugestões são um tipo de persuasão, né, em algum nível. De certa forma, o que nós estamos fazendo aqui é como se fosse uma forma de persuasão, né, que eu estou reprogramando, eu estou tirando as crenças antigas que o meu filho tem e substituindo por crenças novas, né? Só que a forma que você diz isso, a forma que você propõe isso para o seu filho é crucial. Então, quando você fala de forma impositiva, isso pode gerar uma rejeição, principalmente para as crianças maiores. Cuidado com a forma que você vai montar as suas frases. Veja aqui o exemplo. Ao invés de você falar, você apenas diz, hoje é um dia feliz. Tentar propor nas suas frases a liberdade de escolha, ao invés de impor, de mandar, né? Então, quando a gente manda, quando a gente tem essa postura, né? Então, geralmente
A outra pessoa, ela sempre vai oferecer resistência a isso. E quando você propõe de uma forma mais aberta, que você dá liberdade de escolha, a pessoa geralmente escuta melhor aquilo. Um outro exemplo aqui: mamãe te ama porque você foi bom, que você foi bem comportado hoje, ao invés de a criança ser amada simplesmente por ser, simplesmente por ela existir, tá? Então isso não pode aparecer também aqui nas suas frases. Não fique acrescentando floreios, ênfase, você é muito, você é tão. Não, frases simples, né? Então volta lá para o início, frases afirmativas, clareza e objetividade. Você ficar acrescentando, você é muito, você é tão, isso surte o efeito contrário, tá? Porque a criança geralmente vai resistir a isso, a essa informação. Factual, então você vai falar de algo que está acontecendo. Tá? Então você não vai falar do futuro ou do passado. Então é algo factual, algo do presente, do agora. Positivo, então você vai sempre falar de positividade, você não vai falar de negatividade, né? Se o objetivo aqui é reprogramar a mente do seu filho, é retirar as crenças antigas e instaurar novas, né? Então eu preciso sempre trazer positividade, né? Frases positivas, coisas alegres. Então eu não vou enfatizar o negativo. O foco do método vai ser sempre a causa e não a consequência. Porque se você trata a consequência, e a gente vai ver isso mais para frente lá nos scripts, né, que eu vou trazer aqui para vocês, a gente não resolve o problema. Você não vai resolver o problema tratando a consequência. Então o foco do nosso curso é tratar a causa e não o efeito. E aí por isso que às vezes tem gente que fala que não surtiu efeito, então você não tratou a causa. Porque o nosso objetivo aqui é curar e não remediar. Ego fortalecido. Então você tem que fortalecer o ego do seu filho, ou melhor, fortalecer a autoimagem dele, fortalecer a autoestima. Então todas as frases que você falar para o seu filho é sempre buscando isso, a positividade, fortalecer a sua autoestima, né, para que ele tenha uma autoimagem fortalecida. Adequar a idade e família, usar uma linguagem que a criança entende e gosta. Aqui o último tópico, indiretas ou dissociadas. Então, tente utilizar, sempre que você for elaborar uma frase, frases indiretas, a pele, os pulmões, os olhos, em vez de uma linguagem associada, né, que seria sua pele, seus pulmões, seus olhos, a fim de evitar que se despertem mecanismos de defesa pessoal. Você vai ver que em alguns scripts até tem, né, assim dessa forma, mas você vai ver que eu também dou outras frases dissociadas que não são diretas. Então você pode associar as frases diretas com indiretas ou associadas com as dissociadas, justamente para evitar a rejeição consciente.